E está começando o terceiro dia da semifinal entre o Marcos de Pernambuco e o Luiz do Ceará aqui no Bom de Bíblia Nordeste. No momento, 1.000 pontos para o Marcos, 900 pontos para o Luiz. O programa de hoje está apenas começando. Hoje, além das perguntas de múltiplas escolhas e de verdadeiro ou falso, teremos também o quadro Quem Foi Que Disse? O programa está apenas no início. Fica comigo aqui a partir de agora. Eu vou fazer um rápido intervalo, 30 segundinhos. Eu vou, mas eu volto. E estamos de volta com a semifinal do Bom de Bíblia Nordeste. Hoje o terceiro dia da semifinal entre o Marcos e o Luiz. Um desses dois será o primeiro finalista dessa temporada. No momento, o Luiz está à frente, ele tem 1.000 pontos, ou melhor, o Marcos está à frente, ele tem 1.000 pontos e o Luiz está logo atrás aqui com 900 pontos. Apenas 100 pontos separam os dois Bons de Bíblia. E você que não acompanhou ontem, eu te explico aqui. O programa de ontem começou empatado. Aí, em algum momento, o Luiz ficou à frente. Aí, num outro momento, no Jogo da Velha, o Marcos é quem ganhou e ele passou à frente no placar. Então, olha, tá muito disputada essa semana da semifinal. Você fica ligado com a gente, porque até o fim do programa de hoje tem muita pergunta, muito conhecimento bíblico para você. E amanhã a gente tem o quarto e último dia dessa disputa. Então, fica comigo hoje e volta amanhã para saber qual dos dois vai à grande final, combinado? Deixa eu dar um oi para os nossos dois Bons de Bíblia. Começo do meu lado esquerdo com o Luiz. Luiz, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, André. Luiz, imagino que você tem uma torcida grande ali por você em Paraipaba, no Ceará, e já torceram por você na primeira fase, na segunda fase e agora na semifinal não é diferente. Quer mandar um abraço para eles novamente? Com certeza, eu quero mandar um abraço para o meu filho Arthur. Sempre ele pede, papai, manda abraço para mim. Filho, um abraço, papai te ama. Também para minha esposa, a Kátia. Não posso deixar de lembrar de uma irmã que me pediu, e eu tinha esquecido até agora, a irmã Mocinha, lá da igreja de Paraipaba, é uma das pioneiras também. Que legal. Um abraço, irmã Mocinha, Quarteto Servos, Union Vox, tenho que destacar aqui o Tuti, ele pediu, Tuti, um abraço, Tuti, e o Ricardo também. Deus abençoe a cada um. Muito bem. Luiz, que é envolvido com música, é professor de música também, já falou, acho que na primeira semana sobre isso, e faz parte aí, esses dois, o quarteto e o grupo, acho que são grupos e quartetos que você faz parte, é isso? Isso, exatamente. Muito bem, abraços enviados pelo Luiz. Vamos com o Marcos, nosso competidor de Belo Jardim, interior de Pernambuco. Mais uma vez, bom ter você aqui com a gente, Marcos. Valeu, André. Também estou feliz. Imagino que a tua torcida que torceu por você na primeira fase, na segunda fase, só tem aumentado agora na semifinal. Quer mandar um abraço para eles? Quero mandar sim, André. Um abraço para todos os irmãos aí em Belo Jardim. Toda Belo Jardim praticamente está nos assistindo, então um abraço para todos. Mas gostaria de mandar um abraço para minha esposa, meus dois filhos, Felipe e Amanda, e uma irmã que eu tenho lá em Maceió, muito querida, a irmã Marta, a minha irmã Marta. Muito bem, abraços enviados pelo Marcos também. Vamos ao programa de hoje, lembrando que qual desses dois aqui tiver mais pontos ao final dessa semana, avança para a final e já tem garantidos um dos dois prêmios que nós temos nessa temporada. O segundo colocado ganha a coleção de comentários bíblicos Logos, que é publicado pela CPB, a Casa Publicadora Brasileira, e o primeiro lugar ganha uma viagem para Israel com tudo pago. E falando em Israel, vamos para lá agora? O Viaje Comigo vai levar o vencedor do Bom de Bíblia para Tel Aviv e lá ele vai conhecer o porto de Jope, o porto de onde saiu o profeta Jonas fugindo de Deus, onde morava Dorcas, onde morava Pedro, um lugar milenar e incrível. O vencedor dessa temporada do Bom de Bíblia vai ganhar uma viagem completa por Israel. E quando eu falo completa, é completa mesmo. É com aéreo incluído, o hotel, os passeios, as refeições, só as lembrancinhas que vai ficar por conta de vocês.
Mas olha, se você quer participar dessa viagem junto com o Viaje Comigo e o vencedor do Bom de Bíblia, é muito simples. É só você acessar o viagecomigo.tour.br e clicar no banner Grupos Viaje Comigo. Você aí de casa pode viajar junto com a gente para a Terra Santa. Vai ser um prazer ter a sua companhia junto com o vencedor do Bom de Bíblia. Acesse o site Viaje Comigo. Vamos às perguntas de hoje, então lembrando, estamos estudando as cartas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios aqui no programa e todos os dias vocês dois têm direito a 2 ajudas. E hoje eu começo com você, Luiz, vamos lá. Pergunta na tela valendo 100 pontos. É uma pergunta de completar um texto escrito por Paulo em uma das 5 cartas que estamos estudando. Há somente um corpo. E aí reticências, porque deve ter um pouco mais de texto aí no meio. Há um só Espírito, Senhor, Mestre ou caminho. Uma só palavra, fé, palavra ou verdade. Um só batismo, batismo, Cristo ou Espírito. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Ele está indo de opção B. Então você acha que há somente um corpo, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, é isso? Sim, com certeza. Efésios 4:5. Olha, ele está dando até referência. Pode confirmar? Vamos ver. E a resposta dada pelo Luiz está correta, com nome e sobrenome, porque esse é o texto e a referência que ele deu é essa mesmo. Efésios capítulo 4, versículos 4 e 5. Faz 100 pontos e empata tudo aqui. 1000 pontos para os 2 bons de Bíblia. Pergunta para você valendo 100 pontos. Marcos, também uma pergunta de completar um verso escrito por Paulo. Abre aspas. E por que vós sois povo, escolhidos, filhos ou herdeiros? Enviou Deus ao nosso tempo, corpo, coração ou meio o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Amém, Abba ou glórias, Pai. Fecha aspas. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Lembrando a você aí de casa que estamos usando a tradução Almeida Revista e Atualizada da Bíblia para formularmos as perguntas aqui do Bom de Bíblia, tradução usada pela Bíblia Andrews. Vou de ajuda, André. Vai de ajuda? Ok. Vamos ver qual ajuda sai para o Marcos. Eita. Vamos ver que ajuda ele tira. Pode mostrar? E ele tirou biblia.com.br, conforme acordado entre os participantes e a produção do programa segundo as regras. O Marcos pede ajuda aqui para eu auxiliá-lo com a tecnologia e eu vou ajudá-lo aqui novamente. 30 segundos, valendo. Enviou Deus. Enviou Deus. Vamos lá. Enviou Deus. Não apareceu nada em Romanos. 1 Coríntios. Enviou Deus. Vamos lá. 10 segundos. Em 1 Coríntios você quer, né? Vamos lá. Não tem nada aqui em 1 Coríntios. Acabou o tempo, vou voltar. O tempo foi cruel ali. Senti na pele o que vocês sentem muitas vezes na busca. E aí, vai de qual opção, Marcos? Vou de C. C. Então você acha que enviou, vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, é isso? É. Ok. A chutada. E o chute dado pelo Marcos está... Foi direto pro gol. Tá certa a resposta. Amém. É filhos, coração e Abba que completam corretamente esse texto de Gálatas 4:6. E eu quero mostrar para você aí de casa uma coisa muito interessante que eu sempre falo, que a Bíblia de Estudo Andrews, ela tem notas de rodapé bem interessantes. E no caso aqui de Gálatas 4:6, ela tem também. Olha só,
Vem aqui, né, 4, 6, tem a ver com o Abba Pai. De repente você fala, o que quer dizer isso aí, Abba Pai, né? Nunca ouvi falar disso. E aí você vem na nota de rodapé, olha aqui a quantidade de notas de rodapé, tem mais nota de rodapé do que texto aqui da Bíblia. Abba Pai quer dizer, Abba era o termo usado para expressar carinho e respeito profundo. Jesus chamava Deus de Abba. Não é como se fosse papai, papaizinho, alguma coisa do tipo assim, em relação ao pai, uma expressão de carinho. Muito bem, faz 100 pontos e acumula 1.100 pontos no placar. O Marcos, agora é com você, Luiz. Pergunta na tela valendo outros 100 pontos. Como Paulo considerou os rudimentos, ou seja, deuses que não o são, de acordo com o texto dele ali, que os Gálatas estavam querendo voltar outra vez? Paulo considerou os rudimentos, esses deuses que não o são, como pobres e inseguros, como fracos e frágeis, como pobres e fracos, ou como frágeis e inseguros? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Eu vou pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda, ok. Vamos ver qual ajuda sai para o Luiz. E saiu consultora bíblica. Vamos chamar a Maiara Costa. Terceira vez que ele tirou essa semana. Bom pra chamar a Maiara. Vamos, de repente no último dia sai a ajuda da Maiara para você aí. Maiara, seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Maiara, a dúvida aqui do Luiz é: como é que Paulo considerou os rudimentos, que são deuses que não o são, aí em Gálatas? Pobres e inseguros, fracos e frágeis, pobres e fracos ou frágeis e inseguros? Ele considerou pobres e fracos. Ah, seria a opção C. Sim. Pobres e fracos. Rudimentos, diferente a expressão Sim. que ele usa, né? É porque parece que, além de aderir à circuncisão, que é um problema que já foi apresentado na carta antes, parece que muitos gálatas estavam voltando a praticar os rituais das religiões pré-Cristo, antes deles conhecerem Cristo. Entendi. Ok, então por isso seriam deuses que não são aí. Sim, por isso que os rudimentos, né, que são esses deuses, são pobres e fracos, porque eles estavam tentando voltar ao antigo método salvífico. Entendi. Muito bem. Vai com ela? Vou sim. Pode confirmar a resposta. E a resposta dada pelo Luiz está... Tá certo, é isso mesmo. Pobres e fracos, de acordo com Gálatas 4, 8 e 9. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, Maiara. Eu que agradeço, André. 1.100 pontos para o Luiz, 1.100 pontos para o Marcos, mas temos mais uma pergunta para o Marcos. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Marcos, segundo o que na carta aos Efésios a graça havia sido concedida? Opção A, segundo o dom do Espírito, segundo o dom de Deus, segundo o dom da fé ou segundo o dom de Cristo? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Segundos. Vou de letra C. C. Segundo o dom da fé, a graça havia sido concedida, é isso? Mas não está seguro pelo jeito. Não, de jeito nenhum. E a resposta dada pelo Marcos está em Efésios 4:7. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, não o dom da fé. Então não acerta, continua tudo empatado por aqui. 1.100 pontos para os dois. Eu faço um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso e também temos o quadro Quem Foi Que Disse. Eu volto em instantes, não sai daí, aqui no Bom de Bíblia Nordeste. E agora eu vou sortear aqui entre eles esses dois envelopes. Em cada envelope tem uma frase dita por algum personagem da Bíblia. Vocês terão 30 segundos para adivinhar quem foi que disse a frase. Se acertarem sem nenhuma dica, fazem 150 pontos. Se pedirem uma dica, fazem 100 pontos.
Se pedirem 2 dicas e acertarem, fazem 50 pontos. Lembrando, vocês podem falar apenas um nome, não podem ficar chutando nomes, ok? Eu vou pedir para você, aqui Luiz está empatado, escolher. Estamos de volta com o terceiro dia da semifinal entre Marcos e Luiz aqui no Bom de Bíblia Nordeste. Tudo empatado aqui, minha gente. 1.100 pontos para os dois. E agora nós vamos para a sessão de verdadeiro ou falso. Lembrando, cada um de vocês tem direito a uma ajuda ainda, porque usaram apenas uma ajuda no primeiro bloco. E eu começo com você, Luiz. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Paulo disse... Não diz em qual livro, então pode ser em qualquer um dos 5 livros que estamos estudando nessa temporada. Abre aspas. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e os órfãos, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso terá valor, fecha aspas. Valendo 100 pontos. É verdadeiro ou falso? 30 segundos, Luiz. Lembrando a você de casa que estamos usando a tradução Almeida Revista Atualizada da Bíblia para formularmos as perguntas do Bom de Bíblia. Tem de falso? Por quê, Luiz? Porque o texto ele não se refere aqui a essa partícula órfãos. Ah, não teria isso? Não. Ok. Então pode confirmar a sua resposta. E a resposta dada pelo Luiz, falso está. Tá certo, Luiz. E olha, é por isso mesmo, em 1 Coríntios 13:3, não menciona os órfãos. E na Almeida Revista Atualizada, o final diz, nada disso me aproveitará e não terá valor. Então, acerta a resposta, faz 100 pontos e acumula 1.200 pontos no placar. Agora é com você, Marcos. Afirmação na tela valendo outros 100 pontos. Falando aos coríntios, Paulo disse, abre aspas, o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. E aí, reticências, porque o texto continua. Se Paulo disse isso aos coríntios, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Tem uma ajuda, André? Tem direito a uma ajuda ainda. Eu vou solicitar ela. Ok. Então vamos ver qual ajuda sai para o Marcos. E o Marcos tirou, vamos ver, a Bíblia de Estudo Andrews. Ele terá 30 segundos para acessar a Bíblia de Estudo Andrews. Você pode pedir a sua em cpb.com.br. Muito bem, pode pegar a sua Bíblia aí, Marcos. Tudo certo? Tudo certo. 30 segundos, valendo. Será que Paulo disse isso aos coríntios? O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Reticências e o texto continua. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo. E aí, conseguiu encontrar? Nada. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Preciso que você escolha uma das opções. O verdadeiro. Verdadeiro, acho que não tem pegadinha. Ok. Esse é um texto aparentemente conhecido de 1 Coríntios 13, se eu não me engano, não é? Que ele fala do amor lá e tal. E a resposta dada pelo Marcos está... Tá certo, é verdadeiro. Não tem pegadinha, Marcos. E é 1 Coríntios 13, como eu imaginava mesmo, versículo 8. Faz 100 pontos, empata tudo de novo. 1.200 pontos para ele, 1.200 pontos para o Luiz. Luiz, mais uma de verdadeiro ou falso para você, valendo outros 100 pontos. Paulo manifestou preocupação com os Gálatas, abre aspas, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, fecha aspas. Se Paulo escreveu isso aos Gálatas, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos,
30 segundos. Eu vou utilizar a minha ajuda, André. Ok, tem uma ajuda que sobrou aqui e a ajuda que sobrou é do biblia.com.br. O Luiz terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br. Já pode acessar. Ok? 30 segundos valendo. Será que Paulo escreveu isso aos Gálatas? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 10 segundos. Ele está indo de qual opção? Falso. Falso, por quê, Luiz? Porque não foi aos Gálatas. Foi aos Gálatas. Foi outra... Foi Coríntios. Coríntios. Isso. Ok, e a resposta dada pelo Luiz está... Tá certa, Luiz, é isso mesmo, é falso, porque foi aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, faz 100 pontos, acumula 1.300 pontos no placar, mais uma de verdadeiro ou falso para você, Marcos. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Paulo reconhece que sua oratória era limitada quando ele diz, abre aspas, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Se você acha que Paulo realmente falou isso, e obviamente nesses termos fica claro que era limitada a sua oratória, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos. Tem mais ajuda, não? Não, já acabaram as ajudas. Dez segundos. Cinco segundos. Vou de verdadeiro. Você acha que é isso mesmo? É. Ok, pode confirmar. É outro chute. E a resposta dada pelo Marcos está... Ai. Tá bom de chute, Marcos. Tá certa a resposta. Em 2 Coríntios 11:6 diz exatamente isso. Ele faz 1.300 pontos no placar, tudo empatado por aqui. E nós vamos para o quadro Quem Foi Que Disse? E agora eu vou sortear aqui entre eles esses dois envelopes. Em cada envelope tem uma frase dita por algum personagem da Bíblia. Vocês terão 30 segundos para adivinhar quem foi que disse a frase. Se acertarem sem nenhuma dica, fazem 150 pontos. Se pedirem uma dica, fazem 100 pontos. Se pedirem 2 dicas e acertarem, fazem 50 pontos. Lembrando, vocês podem falar apenas um nome, não podem ficar chutando nomes, ok? Eu vou pedir para você aqui, Luiz, está empatado, escolher. Ok? Esse envelope é o envelope do Luiz, esse é o do Marcos. Vamos lá, você terá 30 segundos para adivinhar quem foi que disse. E a frase é: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Quem foi que disse? 30 segundos. Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Natan? Está seguro da resposta? Não. Bom, a resposta seria Artaxerxes. Ele disse isso a Neemias, ali no livro de Neemias, capítulo 2, versículos 1 e 2. Não faz pontos, Luiz, agora é com você, Marcos. E a frase é: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Quem foi que disse? 30 segundos. Pedro. Está seguro da resposta? Não. E a resposta está... não está certa. Seria Ana. Ela diz isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Então, nenhum dos dois acerta, continua tudo empatado. Minha gente, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu te espero, porque com tudo empatado, amanhã a gente tem o último dia dessa disputa para saber qual dos dois vai para a grande final do Bom de Bíblia. Eu te espero e lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.